Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começar mais um vídeo aqui. Esse vídeo aqui eu queria falar um pouco da questão do túnel de luz, né? Túnel de luz e da reencarnação, né? Falar um pouco aqui da minha visão, né, do túnel de luz, o que seria. E para falar disso eu vou usar um filme, né, que é o Círculo de Fogo. Eu vou abrir aqui a filmagem, o pedaço do filme, né? Isso aqui é o círculo Pacific Rim, né? Que no português traduziram para Círculo de Fogo. É um filme de kaiju, né? Dos monstros gigantes que atacam o Japão, né? Acho que muita gente já deve ter assistido. Mas nesse filme tem uma coisa interessante. Quando a Mako vai entrar no fluxo, né? Porque no filme eles criaram os robôs para lutar contra os kaijus. Só que os robôs precisam de uma conexão emocional com dois pilotos, né? Uma conexão entre o cérebro de dois pilotos, cada um para pilotar um lado do robô, né? Porque o robô ele tem dois motores, cada um controla o lado direito e o esquerdo. Só que para isso acontecer, quando os pilotos vão entrar no fluxo para conectar com a máquina, eles têm um lapso emocional, né? E é sobre isso que eu queria falar aqui, ó. Bom, vamos ver se o YouTube não vai derrubar o vídeo também por causa disso aqui, né? Eu vou tentar upar, vamos ver. Tá vendo, ó? Esses são os dois pilotos, cada um controla um lado do robô, ó. Ah lá, ó. Tá vendo? Isso aqui, ele tá vendo uma memória dele, né? Olha que interessante. Quando ele se conectou ao robô, começou a sincronização, ele entrou numa memória. Ah lá, ó. Tá vendo? Foi a memória do irmão dele morrendo. Ah lá, ó. Começou a dar problema na sincronização, ó. Ah lá, os dois estão desalinhados. Ó, você está estabilizado, quer dizer, o cara conseguiu sincronizar. Mas olha a menina como é que ela tá. Ela foi embora, entendeu? Ela foi pra memória. Ah lá, ó. Ó a cara dela. Você viu o que ele falou? Não fique preso a uma memória, né? Fique comigo. Ah lá, ó. Fique no presente. Mas ela já foi embora. Tá vendo, ó? Ela entrou num fluxo. Entrou num fluxo de uma memória. Ah lá, a memória de quando ela é criança. Tá vendo? Quando o Kaiju atacou, né, a cidade dela, quando ela era criancinha ainda. Tá vendo? Ele conseguiu entrar na memória dela também. Mas ela tá inerte, né? Ela não consegue sair.
Entendeu? Aí vai começar a acontecer outras coisas aqui do filme, né? Que ela acaba sincronizando o emocional dela com o do robô, mas enfim, isso aqui já não é interessante. O que eu queria falar aqui, né? Que eu acho interessante é essa questão do fluxo, né? Que muita gente. Na verdade, essa é a visão que eu tenho, tá? Quando você morre, você deixa o corpo físico. É isso que o pessoal chama de túnel de luz, tá? O túnel de luz é isso. É você entrar numa memória, entendeu? Porque é o seguinte, você não sabe, né? Os traumas que tem no seu inconsciente, né? E é aí que tá um problema sério. Por quê? Esses traumas podem gerar conexão emocional. E aí quando você morre, os controladores eles criam um holograma dessa memória, né, que gera essa conexão emocional em você, e você vai entrar nesse túnel de luz que é uma memória. Por quê? O que é a nossa vida? A nossa vida é uma memória animada. É uma memória animada, por isso que chama Anima Mundis. Nós estamos dentro do ânima, né? Que é o que? É a malha cósmica. É a mente compartilhada do demiurgo, que é o ânima. Que os gnósticos chamavam de Anima Mundis, né? Ou Anima Mundus. E o que acontece é o seguinte: se você tiver algum tipo de conexão, né? Pode ser por trauma, pode ser por desejo, enfim, qualquer coisa que gere conexão emocional. Você morreu, você vai ver aquela memória que te gera conexão e você vai entrar na memória. Quando você entra na memória, é como se você nascesse de novo, entendeu? Porque o que é a memória? A memória é um esquema mundo, dentro de um espaço alocado no éter, né? No akasha. Por isso que é akasha, né? É o pai éter. O éter é a malha cósmica, né? É a substância que plasma. E a memória é um esquema mundo animado, plasmado, entendeu? E aí você entra na memória e você é como se você entrasse numa outra vida, entendeu? E você vai viver aquela linha do tempo, entendeu? Cada memória é uma linha de tempo. E é o que eu falo, você como você entra num sonho? Você se lembra como entrou no sonho? Não, você não lembra como entrou no sonho. Você só tá lá, você aparece lá. Então quando você morre é a mesma coisa, você morre e aparece em outro lugar, porque a sua consciência foi deslocada para outra memória, entendeu? Tanto que isso é relatado até no livro das Lux, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o livro das Lux et Umbra, né? Que eu mostro lá no começo do canal. Tem vários vídeos falando sobre ele. É um livro de gnósticos da Idade Média, tá? E olha que interessante isso aqui. Os gnósticos falam, ó, os caminhos A e F podem levar a uma armadilha da alma, pois levam ao plano astral. Olha que interessante. Existem várias maneiras da alma deixar o corpo físico. Olha isso aqui é um livro da Idade Média, tá? Não tem nem autor, tá? Esse livro ele não tem nem autor, né? E olha o que ele fala. Existem várias maneiras de deixar o corpo. E aqui ele falou, os caminhos A e F podem levar a uma armadilha da alma, pois levam ao plano astral. Caminho A, perda da consciência, seguida de despertar em outra dimensão. É o que eu falei aqui, do filme. Você vai morrer aqui nesse corpo, vai acordar numa outra realidade. Você vai acordar dentro de outra memória que te atraiu. E a F é saída pelo terceiro olho. É quando você entra num túnel no centro da sua testa. Isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo quando eu praticava yoga. Eu entrei, eu caí na cama. Um dia eu treinei yoga. Eu fiz os exercícios dos chakras, né? Aí eu fui dormir. Eu caí na cama, eu fiquei pesado. Parecia que a cama tava me sugando
E eu entrei bem pelo meio da minha testa, eu saí num quarto de hotel que tinha uma menina em uma cama e, e eu tava protegendo ela de um bichão preto, parecia um cachorro preto bem grandão. E eu tava sentado, eu lembro certinho, eu tava sentado na cama, no pé da cama dela, ela falando comigo, e vinha um cachorro na porta. E aí eu entrava em conflito com ele ia embora. E eu voltava, e eu não saía do pé da cama. Isso, e aí eu, depois de um tempo, ficava nisso, eu acordava no meu quarto de novo, e era puxado de novo, eu voltava pra lá de novo. Isso aconteceu umas 3 vezes, né? E era muito real, tá? Muito. Eu realmente, era como se eu sentisse assim que eu tava dentro de um quarto. Era um quarto de hotel, aqueles de hotel bem de rico mesmo, assim, a parede era toda de madeira, a cama era aquelas madeira bem grande com uma capa vermelha cobrindo a cama, assim. Eu lembro certinho do sonho. E eu tava sentado assim e eu sentia tudo, eu sentia assim, como se eu tivesse encostado mesmo na cama. Era muito real. Eu chamo de sonho porque eu não sei explicar o que era, né? Mas isso já aconteceu comigo. E é interessante que esse livro fala, porque esse livro é de um livro de gnósticos. E os gnósticos, eles falam que todo o plano astral é do inimigo. Eles falam que os seres do plano astral são nossos inimigos, que eles mantêm a gente aqui para sugar a nossa energia, entendeu? Então todos esses seres de luz, mestres ascensos, todos esses seres são inimigos nossos, né? Eles mantêm a gente preso na ilusão através de armadilhas de alma. E é o que eu estou falando aqui, né? A questão das armadilhas de alma, que são exatamente o que mostrou no filme, né? Você fica preso em uma memória. Então muita gente pergunta, né? Ah, Matheus, mas e o churrascamento, né? Não resolve, né? Se quitar, né? Se auto-liquidar aí não resolve? Eu sinceramente eu penso que não, tá? Porque tanto que eu também não fiz, né? Se eu acreditasse que funcionasse, eu faria. Porque é o seguinte, se você tiver algum trauma muito profundo na sua psique, no seu inconsciente, você vai voltar. Por exemplo, pode acontecer comigo, né? Se eu morro hoje, né? Vou deitar na cama, dormir, amanhã eu nem acordo. Se eu tiver algum trauma muito profundo na minha psique, os controladores podem criar um holograma desse trauma e me jogar lá dentro. E eu vou entrar e vou ficar lá dentro, entendeu? Vivendo aquela memória falsa. E vai ser pior ainda, porque eu vou perder todas as memórias que eu já tenho, que eu já adquiri, né? Então, para mim, compensa muito mais eu ficar, né, permanecer o máximo que eu conseguir nessa existência e buscar, né, observar os meus gatilhos mentais, tentar me controlar, tentar, né, gerar uma desconexão emocional com as pessoas, né, tentar me desconectar o máximo possível, exatamente para evitar que aconteça de eu voltar, né? Porque eu tenho essa visão, tá? Nós não estamos aqui porque nós queremos, tá? Pode ser que a gente entrou lá no começo porque a gente quis, tá? Mas hoje a gente não tá aqui porque a gente quer. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que a gente tá aqui porque a gente realmente não consegue sair da tecnologia de jeito nenhum, entendeu? A gente não consegue mesmo sair, né? E os seres do astral também, todos eles se corromperam e eles forçam, né, a gente a voltar através dessas conexões, porque eles usam a nossa energia para alguma coisa, né? Então assim, eu não sei o que eles fazem com a nossa energia, mas eles usam. E assim, eles criam hologramas, né? Porque eles sabem que a gente... Eles conhecem a nossa história, eles sabem onde está o nosso trauma. E aí eles vão criando essas memórias para atrair a gente, pra gente voltar. E a gente tá... Eu não acredito que a gente tá aqui porque a gente quer, tá? Não tenho essa visão. Eu acredito que a gente tá aqui porque a gente não consegue mesmo sair. E... Enfim, né?
Portanto que por isso que eu acredito que o churrascamento não resolve nada, tá? Não resolve absolutamente nada. Você simplesmente vai acordar em outro lugar. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho essa visão mesmo. Se você, né, você vai quitar e vai acordar em outro lugar. E é interessante porque por que os controladores forçam os traumas nas crianças, principalmente quando é criança? Por quê? Porque a gente não tem controle quase que nenhum, né, da psique. E aí é muito mais fácil fazer você reencarnar, né? Esse é o projeto do MK Ultra, né? O projeto do trauma. O trauma que gera a fragmentação da consciência, entendeu? É assim que você aprisiona uma energia. Você gera a fragmentação da consciência através do trauma e vai forçando a reencarnação através da conexão emocional, né? Dessa memória, entendeu? E muita gente pergunta: ah, Matheus, mas então um psicopata ele nunca ia reencarnar, né? Um psicopata, um sociopata, uma pessoa que não tem conexão emocional. Não exatamente, tá? Sabe por quê? Porque pode ser, e muitas vezes o primeiro trauma levou ele a se tornar um psicopata, entendeu? O sociopata, o psicopata, ele é o resultado de um trauma que gerou a desconexão emocional. Então ele não tem conexão emocional conscientemente, mas o inconsciente dele está todo fodido. E aí quando ele morre, ele vai pro inconsciente e volta. Mesmo o psicopata, ele pode voltar até para ser um psicopata de novo, não importa, porque ele não vai ter conexão de maneira consciente no dia a dia dele, mas o inconsciente dele está todo fragmentado, todo fodido, entendeu? Cheio de trauma. Porque às vezes aquele primeiro trauma lá atrás fudeu tudo o resto. E ele virou um psicopata. Mas não quer dizer que ele não tenha sofrido um trauma. Entendeu? Pode ser em outras vidas. A gente não sabe quanto tempo a gente está preso aqui, né? E é o que eu falo. Não adianta, né? Eu tenho essa visão, tá? Não adianta nada. O pessoal fala, vou fazer isso, não adianta nada, gente, tá? Vai voltar, você só vai acordar em outro lugar, vai voltar de novo. E pior, sem memória e sem acesso, né? Porque os controladores, sabendo que você tá buscando sair, eles vão dificultar ainda mais, entendeu? Né? E é o que eu falo pra você, os seres do astral são seus inimigos, tá? Eles são seus inimigos. Mestre ascensionado, ser de luz, eles são seus inimigos. Eles só querem a sua energia, mais nada, tá? São esses vermes aí que falam de amor, de fonte criadora, esses psicopatas, esses vermes inúteis. Eles mantêm a gente preso aqui, né? E eles são muito pior do que a gente, sabe por quê? Porque eles sabem como sair. Eles têm poder para tirar a gente daqui. E eles não fazem nada, eles só mantêm a ilusão rodando. Por quê? Porque eles só querem energia, entendeu? Então, eu acho para mim os seres de luz, né, eles são a escória, eles são os piores de todos, porque eles têm poder para tirar a gente daqui. E eles não fazem absolutamente nada. Muito pelo contrário, eles mantêm você na roda, de propósito, tá? Ou eles são todos seus inimigos, tá? Se você serve a esses seres, conversa com eles, enfim, tem acessos aí. Eu sei que tem pessoas que têm mesmo, né? Até eu já tive vários sonhos muito bizarros, mas eles não são seus amigos, tá? Eles querem somente a sua energia, mais nada. Não se importam com você, não tem amor nenhum. Esses seres, eles não têm amor nenhum, tá? Eles, muito pelo contrário, eles criaram o fragmentador de consciência. Eles criam o trauma de propósito, né, para gerar a fragmentação e forçar a reencarnação. Tanto que é por isso que as crianças são tão traumatizadas, né? Exatamente para isso. É o MK Ultra, né? Você fragmenta a psique e gera uma conexão emocional muito violenta, muito forte. Isso gera um descontrole, né? Quando você desencarna e você volta, entendeu? Então é o que eu falo, a gente não tem garantia nenhuma, né, de escapar daqui, tanto que a gente está aqui até hoje, a gente não consegue mesmo sair de maneira nenhuma, né?
E o pior ainda com esses seres controlando isso daqui, que são praticamente nossos inimigos, né? Então assim, a gente está muito mais ferrado do que a gente pensa, tá? Essa é a visão que eu tenho mesmo. E é isso, né? Essa é a visão que eu tenho do túnel de luz. Tanto que é interessante porque lembra da linguagem dos pássaros, né? Que eu falei. Se você pegar a palavra life, que é vida em inglês, e você trocar a posição das letras, você tem file, né? File, F-I-L-E, life, file, que em inglês significa arquivo, né? Então life is a file, né? A vida é um arquivo, porque a vida, aliás, o que a gente chama de vida nessa simulação grotesca e nojenta que a gente é obrigado a chamar de vida, é uma memória animada, né? A gente está dentro de uma memória animada, a gente está dentro de um esquema mundo num universo fractal, né? Que é a memória do Uno compartilhada, que é a rede do Akasha, enfim. É como se fosse um registro de memória num computador, né? Para quem entende mais de tecnologia sabe do que eu estou falando. Toda memória é alocada num registro, né? A memória do seu computador. A rede do éter é a mesma coisa, né? Nossa vida é uma memória alocada na rede do éter. Ela é animada pela energia, né? Que é inserida, que é a energia da consciência, que é o nosso espírito preso aqui. E é isso, né? Enfim, essa é a visão que eu tenho, tá? Quando a gente entra no fluxo, a gente cai de volta na memória que gera conexão. Por isso que eu busco, né, gerar o máximo de desconexão possível nessa vida, né? Porque o que eu queria mesmo era apagar tudo, né? Apagar todas as linhas de tempo, deletar os registros para eu poder sair daqui, né? Que eu acredito que essa é uma maneira de sair, né? Você ir destruindo as suas próprias memórias, porque sem memória você não tem conexão, entendeu? Sem memória vira um arquivo vazio, então você não vai voltar, você não tem para onde voltar, porque as linhas do tempo estão todas destruídas. E você vai destruir as linhas do tempo que carregam a sua energia, entendeu? O meu interesse é esse, é libertar a minha energia, né? Cada um tem a sua energia, cada espírito tem a sua energia. E aí você destruindo as memórias, gerando uma desconexão proposital, não que nem eu falei, a desconexão do psicopata, ela é diferente. O psicopata, ele tem uma desconexão exatamente por um problema traumático, não porque ele quer, entendeu? É diferente, né? Muito pelo contrário, o psicopata, geralmente o inconsciente dele é todo fodido, é cheio de trauma, né? O sociopata, o psicopata, né? E é o que eu falo, os traumas são pesados em cima das crianças de propósito, né? É o MK Ultra, é o desfragmentador de consciência. Isso é feito pelos seres de luz de propósito no seu plano encarnatório, né? Então esses mesmos seres que falam que são seus amigos que querem te libertar, são os seres que obrigam você a encarnar em um plano encarnatório traumático, exatamente para impedir você de sair daqui, né? Então fique esperto, né? E é isso, né? Essa é a visão que eu tenho e espero que eu consiga sair daqui e quem quiser também consiga, né? Entendeu? E malditos esses seres que usam a nossa energia, né?